Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gardene Amada. Se você ainda não me conhece, assista o vídeo sobre inteligência emocional, que lá eu falo um pouco sobre mim, explico o que é inteligência emocional e por que essa habilidade é tão importante para que você atinja o seu propósito. Mas no vídeo de hoje nós iremos falar sobre tudo que lhe impede de alcançar aquilo que você tanto deseja, o que molda o seu comportamento ou a falta dele. Ficou curioso? Então, fique aqui conosco, mas antes, se inscreva no nosso canal e siga o nosso Instagram, @sejaseupropósito.oficial. Alguma vez você já quis muito realizar um projeto e nem sequer sabia por onde começar? Ou mesmo começava e desistia no meio do caminho? Sabe por que isso acontece? Por causa das nossas crenças limitantes. E é sobre elas que eu irei falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu preciso explicar para vocês o que significa crenças. Crenças nada mais é do que pensamentos, convicções que nós temos a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo. E as crenças, elas são absolutamente subjetivas, ou seja, cada pessoa tem a sua própria crença. Elas não precisam ser comprovadas, pois nem sempre elas representam a realidade de fato como ela é. As crenças, elas moldam a forma da gente enxergar as coisas, da gente enxergar o mundo. Por exemplo, pessoas criadas numa mesma família, com os mesmos valores, podem ter crenças diferentes sobre um determinado assunto. E tá tudo bem, porque a crença é aquela convicção que funciona para aquela pessoa. Ou seja, aquilo que funciona para mim, aquela crença que eu tenho sobre aquela determinada situação, talvez não funcione para você naquela mesma situação. Então, crença é a minha verdade absoluta. Eu trago para vocês um exemplo no campo da espiritualidade. Espiritualidade é uma área da nossa vida. Crença, como o próprio nome diz, é crer, é acreditar, é convicção, é a fé dentro do campo da espiritualidade. Porém, cada pessoa, ela pode crer em algo maior, em um ser maior, em um Deus maior. Porém, ela propaga aquela crença em uma determinada religião. A outra pessoa pode propagar aquela crença em outra religião e tá tudo bem. Já viu aquele ditado? Política, religião e esporte não se discute? Essa frase é verdadeira, né? Esse ditado é verdadeiro porque você vai estar mexendo em crenças pré-existentes naquela pessoa. Então, aquela determinada pessoa, ela tem a crença que aquele determinado time é o melhor, que é o invencível, que os jogadores são os melhores desde 1900 antigamente, que vai ser sempre assim. E aí, eu que torço para outro determinado time, vou tentar confrontar aquela crença daquela pessoa, né? Então, assim, você mexer na crença do outro significa que você está mexendo em convicções que já são pré-estabelecidas, né? Um outro exemplo que eu trago para vocês, pais que criam filhos, né, do mesmo jeito, com a mesma educação, os mesmos valores. Aquelas crianças, né, quando crescem, elas passam a ter comportamentos e visões de mundo diferente. Por quê? Como é que essas crenças, elas acontece? Como é que essas crenças, elas se estruturam? As crenças, como eu já disse para vocês, elas são convicções que a gente tem a respeito das coisas do mundo e elas são moldadas desde a nossa primeira infância. São as coisas que a gente ouve e vê dos nossos pais, dos nossos familiares, são os valores que vão sendo internalizados. Quando a gente vai para a fase escolar, que a gente também tem os nossos amigos, consequentemente, a gente tende a estar próximo de pessoas que pensem, né, iguais aos nossos pensamentos. Na vida adulta, a gente também vai buscando grupos de amizade que tenham padrões de pensamentos parecidos com o nosso, e isso é normal, né? O ser humano, por ser sociável, ele precisa estar encaixado em grupos. E quando a gente escolhe os nossos grupos para se encaixar, seja grupos de amizade na escola, seja grupos de preferência musical, a gente se junta a pessoas que têm valores parecidos com os nossos, que têm pensamentos parecidos com os nossos, que têm crenças parecidas com as nossas. E tá tudo bem pessoas pensarem diferentes. Então, quando a gente fala de crença, a minha crença não é melhor do que a sua, nem a de fulano é melhor do que a minha. Pois, como eu falei, nem sempre as crenças representam a realidade de fato como ela é. E sim, é a minha projeção sobre aquilo que eu acredito como verdade. É a minha convicção, né? É a minha verdade. E nós temos dois tipos de crença: as crenças fortalecedoras e as crenças limitantes.
As crenças fortalecedoras são aqueles pensamentos, aquele padrão de pensamento que me leva a acreditar que eu irei alcançar o meu propósito. Por exemplo, eu tenho um sonho de passar naquele grande concurso. Consequentemente, eu acredito verdadeiramente que eu vou passar e eu começo a buscar os recursos, eu começo a me aproximar de pessoas, né, a buscar grupos de pessoas que também tenham aquele propósito, grupos de estudo, começo a conversar com pessoas que tenham aquele mesmo pensamento que eu, acredito, né, que vou conseguir, já me visualizo sendo aprovada, já visualizo como é que a minha vida vai ser quando eu alcançar aquele propósito, ou seja, são pensamentos que me aproximam do meu propósito. Já as crenças limitantes é todo pensamento negativo, pessimista, que me afasta do meu propósito. Lembra que eu falei para vocês lá no outro vídeo, quem não assistiu, volta lá para assistir, que eu falei da tríplice comportamental ou tríade cognitiva, onde eu falei que tudo começa no pensamento, né? A gente tem um pensamento que gera uma emoção e que gera um sentimento e que gera um comportamento. Ou seja, se eu tenho um pensamento positivo, otimista, né, uma crença fortalecedora, consequentemente eu me sinto motivado, eu sinto que eu já visualizo que eu vou conseguir e eu começo a ter comportamentos que me aproximem daquele propósito. Mas se eu tenho uma crença limitante, né, crença é pensamento, então se eu penso negativo, consequentemente, eu me sinto desmotivado, eu não vou querer, eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu não passo a ter comportamentos que me afastem do meu propósito, né? Então, assim, a crença fortalecedora é aquela crença que diz, eu vou conseguir, tudo vai dar certo, eu só preciso ter os recursos necessários. A pessoa que tem uma crença fortalecedora é uma pessoa que não absorve o não. Ela sempre vai em busca do como fazer. Como eu posso conseguir alcançar aquilo que eu tanto desejo? Já a pessoa que tem a crença limitante, o não vem na frente. Eu não consigo, eu nunca fiz, vai dar errado, eu sou um desastre. Ou seja, é uma pessoa que tem padrões de pensamentos negativos e pessimistas sobre ela mesma e, consequentemente, sobre o mundo e sobre as pessoas. Como vocês já sabem que todo pensamento terá como consequência um comportamento, se você tem um pensamento, né, uma crença fortalecedora, você vai ter um comportamento positivo, você cada vez mais vai ter comportamentos que te aproximem do seu propósito. Quando você tem padrões de pensamentos negativos e pessimistas, ou seja, crenças limitantes, consequentemente você vai tendo comportamentos que te afastem do seu propósito. E o nome desses comportamentos são comportamentos sabotadores. E é exatamente esses comportamentos que acontecem de forma automática, que são expressados através de pensamentos, falas, omissões de comportamentos. Por exemplo, sabe aquela pessoa que resolve ter o propósito de ter uma vida mais saudável, mais fitness, resolve ir para um médico, resolve ir para um nutricionista, contrata um personal trainer, tem lá todo o programa balanceado para que ela alcance o propósito dela. Mas aí, um determinado dia, ela tem uma vontade de comer doce, que é algo que não está dentro do programa alimentar dela. Ela faz, eu vou comer só um docinho, só um pouquinho, ninguém nem vai ver, não vai nem fazer mal, vai passar assim batido. Isso é um comportamento sabotador. Por quê? Se você tá com todo o seu programa alimentar ou de atividade física e você tem que seguir à risca aquele programa para que você atinja o seu propósito dentro do prazo que você estabeleceu, da forma que você estabeleceu, a partir do momento que você tem aquele comportamentozinho, sabe aquela coisinha que você vai achar que vai passar batido e que ninguém vai ver? Você está se auto-sabotando. Vocês já ouviram essa expressão? Autossabotagem? Pois é da mesma forma a pessoa que o personal trainer diz assim, olha, você tem que fazer 4 dias de atividade intensa e 1 dia de descanso, porque sua musculatura precisa recuperar. Aí você diz, não, mas eu quero ficar fitness o mais rápido possível, eu quero atingir o meu propósito o mais rápido possível. Aí você vai lá e faz os 5 dias de atividade física, quando chega no 6º dia, você tá o bagaço, não presta mais pra nada e não consegue realizar a atividade dentro do programa que aquele professor tinha passado pra você. Ou seja, você se auto-sabota, né? Você tem o propósito, busca todas as ferramentas, mas por causa do seu comportamento, você estraga todo aquele planejamento. Então, gente, comportamento sabotador é tudo que nós
nós fazemos através do nosso comportamento que sabota o resultado do nosso propósito, né? É aquela balinha que você come fora de hora, né? Que não está na sua dieta. Você tá ali, né? Tentando manter um relacionamento saudável com uma determinada pessoa e aí faz aquela brincadeira sem graça, aquela brincadeira fora de hora, aquele comentário indiscreto, ou seja, você estraga todo aquele propósito que você tinha de manter uma relação saudável, né, com aquela pessoa. Pensem nisso. O comportamento sabotador advém das nossas crenças limitantes, né? O nosso padrão de crenças negativas faz com que a gente passe a ter comportamentos sabotadores. Ou seja, é como se fosse um atalho. Sabe quando você quer ir para um determinado local e você coloca ali no GPS, o GPS já te dá o caminho certinho, mas aí você quer dar um desperto e quer ir lá, né, tentando buscar um atalho e termina se perdendo. Isso é um comportamento sabotador. Você não sabia que para você chegar naquele determinado local, você precisaria cumprir aquela rota naquele determinado prazo, né? Porque toda meta ela tem prazo e ela tem etapas. Você precisaria passar por toda aquela rota dentro daquele determinado período de tempo para alcançar aquele objetivo, para chegar naquele local. Mas aí você tenta ludibriar, tenta buscar um atalho para chegar mais rápido àquele caminho. E aí termina se perdendo, ou o carro quebra no meio do caminho porque você foi por uma rua, né, por um percurso que não deveria ir. Enfim, então tudo isso, gente, são comportamentos sabotadores que nos afastam do nosso propósito. Mas agora eu vou dar o pulo do gato. Eu vou mostrar que vocês podem desconstruir as suas crenças e driblar os seus sabotadores. Anote aí. Primeiro ponto, busque o autoconhecimento. No vídeo passado de inteligência emocional, eu falei que o autoconhecimento ele é o primeiro pilar da inteligência emocional, ou seja, é a chave para toda transformação, para o seu desenvolvimento. É no autoconhecimento que você descobre os seus padrões de pensamento, os seus padrões de comportamento, quais são os gatilhos que despertam aquela determinada emoção. É no autoconhecimento também que você conhece as suas crenças limitantes, as suas crenças fortalecedoras e os seus comportamentos sabotadores. O segundo ponto, descubra o seu propósito e transforme em meta. Sonho sem meta nunca será propósito. O propósito é tudo aquilo que faz o seu coração bater mais forte. É aquele motivo que te faz acordar e querer viver e querer se desenvolver. É algo que você deseja alcançar e que está alinhado aos seus valores. É algo que te motiva a buscar aquilo que você tanto quer. Porém, sem uma meta, sem um plano de ação, sem você saber onde quer chegar e quando quer chegar, você nunca vai alcançar. Ou seja, o sonho, se não for transformado em uma meta, ele nunca será o seu propósito. Então, descubra o seu propósito e transforme em meta. O terceiro ponto, a partir do momento que você transformou em meta, planeje todas as ações que você precisará fazer para que você alcance o seu propósito. Transforme essas ações em atividades mensais, semanais, diárias. Coloque indicadores para que você possa saber se você está cumprindo ou não aquelas tarefas, se aquilo que você está fazendo realmente está te aproximando ou distanciando do seu propósito. O quarto ponto é: tenha foco e disciplina. Uma vez que você estabeleceu a sua meta, que você tem o seu propósito, que você tem as suas atividades planejadas, você agora precisa ter foco e disciplina. Muita gente confunde foco com meta. Meta está relacionada com o futuro, é onde você quer chegar, é o seu propósito. E o foco está ligado no hoje, é o que você precisa fazer hoje para que você consiga realizar aquelas atividades para que você alcance a sua meta. Quinto ponto, busque ajuda quando necessário. E nem sempre a gente consegue alcançar aquilo que a gente tanto deseja sozinho. Muitas vezes você vai se esbarrar em alguns obstáculos, sejam emocionais, seja de cunho técnico, seja de cunho comportamental, e que você precisa buscar ajuda. E tá tudo bem, você nunca vai conseguir chegar a um determinado local absolutamente sozinho.
sem recurso. E às vezes, por mais básico que seja o recurso, você vai precisar de ajuda, né? Então, não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo também, em alguns momentos, de demonstrar fragilidade, porque ninguém nasce sabendo tudo. E é errando mesmo que a gente aprende e que a gente levanta e que tenta de novo. E o sexto e último ponto, celebre suas conquistas. Nós temos uma tendência de celebrar apenas quando a gente chega no topo. Não! Cada etapa que você for vencendo, cada obstáculo que você for ultrapassando, aquele passo que você deu hoje, que ontem você não tinha dado, é motivo de ser celebrado, sim. Tem pessoas que resolvem iniciar uma alimentação saudável, por exemplo. E aí diz, olha, eu vou fazer atividade física. Acha que se exercitar é apenas ir para academia e fazer exercícios monstruosos. Não! Se você ontem não fazia absolutamente nada, se você tinha uma vida extremamente sedentária e você hoje resolveu levantar e dar 10 pulinhos, você já está melhor do que ontem. Isso é motivo de ser celebrado. Ou seja, celebre cada conquista sua que te aproxime do seu propósito. Seguindo todos esses 6 passos, eu tenho certeza que vocês conseguirão desmistificar suas crenças limitantes e driblar os seus comportamentos que te afastam do seu propósito. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido de muito proveito para vocês, que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe e continue conosco. Um beijo grande e até o próximo vídeo.